Foram 2 anos. 2 anos tentando esquecer, 2 anos tentando dormir sem ouvir uivos na memória, sem sentir o cheiro de mato e sangue misturados no ar. Eu achei que a serra tinha nos deixado ir, que tínhamos escapado, que a criatura ou o homem preso dentro dela havia sido engolido pela mata ou pelos seus próprios demônios. Mas a verdade que eu descobri da pior maneira, é que a serra não esquece ninguém, e muito menos perdoa. Depois daquela terceira noite, a noite que quebrou tudo, cada um de nós seguiu um caminho torto. Júlia, a mais pragmática do grupo, se mudou para São Paulo no mês seguinte. Nunca mais tocou no assunto, era como se tivesse apagado aquela noite da existência. Mateus foi trabalhar numa plataforma de petróleo, o mais longe possível de qualquer floresta. Mas ele me ligava, às vezes, de madrugada. Contava que ainda tinha pesadelos, que acordava gritando, sentindo garras arranhando a porta do seu quarto. E a Carol simplesmente desapareceu da cidade um mês depois do ocorrido. Ninguém nunca soube para onde ela foi. A família disse que ela viajou, mas o olhar deles era vazio. Eles também não sabiam. E eu, que jurei nunca mais colocar os pés naquela cidade, que mudei de vida e me tornei professor universitário, fui forçado a voltar, porque agora havia novos desaparecidos na região, e um deles era meu sobrinho. Eu não vim sozinho. Me acompanhavam 3 jovens da faculdade onde trabalho, parte de um suposto projeto de cartografia ambiental, que eu mesmo inventei para ter uma desculpa. Eles não sabiam nada da história real, nem poderiam saber. Para eles, era uma missão simples e acadêmica: mapear antigas trilhas da serra e registrar moradias abandonadas. Uma aventura de fim de semana. Os novos personagens nesse teatro de horrores eram Lara, de 19 anos, uma aluna brilhante, mas cética e teimosa como uma porta. Tinha uma resposta lógica para tudo. Daniel, 20 anos, o fotógrafo do grupo, curioso demais para o próprio bem, sempre com a câmera pronta para capturar o que não devia. E Renan, o mais velho, com 22 anos, forte, corajoso, o tipo que se oferece para ir na frente, mas completamente cego para sinais óbvios, para o perigo que não se vê. E eu, o único que sabia exatamente para onde estávamos indo, e o único que sabia, com cada fibra do meu ser, que não deveríamos ir. Chegamos à base da trilha principal, ao entardecer, a hora em que a luz se esvai e as sombras ganham vida própria. A serra parecia mais escura do que eu lembrava, mais pesada, mais viva, como se estivesse esperando. Lara olhou em volta, abraçando os próprios braços, e comentou: "Essa mata é linda, professor. Mas, sei lá, a energia é estranha." Eu quis dizer que ela não fazia a menor ideia. Quis gritar pra gente dar meia volta e fugir, mas permaneci calado, engolindo o pânico que subia pela garganta. A primeira coisa estranha aconteceu em menos de 10 minutos de caminhada. Marcas de garras nas árvores nobas profundas, tão recentes que a seiva ainda escorria, como se fossem lágrimas de madeira. Uau! Algum animal grande passou por aqui, Daniel deduziu, já com a câmera em mãos. Puma talvez, um urso. Eu me aproximei, o coração martelando contra as costelas. Toquei as marcas e neguei com a cabeça. Puma não risca símbolos. Eles me olharam confusos. Então olharam de novo para o tronco da árvore e viram o que eu já tinha visto, os mesmos símbolos de 2 anos atrás. Não eram arranhões aleatórios. Parecia uma linguagem. Oh, aviso. Renan, tentando bancar o corajoso, tentou disfarçar o incômodo com uma risada nervosa. Vê se não é coisa de gente mexendo com magia por aqui, sei lá, coisa de culto. A palavra magia me atravessou como uma faca gelada. Não era magia. Era algo muito mais antigo, muito mais real. Continuei andando, fingindo uma calma que eu não sentia, mas a cada passo, a sensação de estar sendo observado aumentava.
A serra parecia olhar de volta. No meio da trilha, onde a vegetação se adensava, ouvimos passos. O de animal, eram passos humanos, mas irregulares, pesados. Alguém vem subindo, Lara Coticho. Parando de repente. Todos nós ficamos em silêncio, esperando. E então, uma sombra se materializou na curva da trilha, saindo da mata. Eu quase não acreditei no que meus olhos viam. O ar me faltou, Carol. Era ela, mas não era. Estava mais magra. A pele queimada de sol, os cabelos longos e emaranhados. Os olhos, fundos e assustados, eram de alguém que não dormia havia semanas ou anos. Ela nos encarou, mas seus olhos estavam fixos em mim. Você não devia ter voltado, ela disse. A voz rouca, arranhada, como se não a usasse há muito tempo. A serra te marcou. Ela não esquece quem a viu de verdade. Renan deu um passo instintivo para trás. Professor, quem é essa? Antes que eu pudesse responder, Carol continuou. O pânico em sua voz era palpável. Vocês têm que sair daqui. Agora. A lua tá vindo. Lara soltou uma risada nervosa, de puro desconforto. Moça, a lua vem toda noite. Não é essa menos, Carol murmurou, e apontou para uma fresta entre as árvores, na direção do céu, que escurecia. Eu olhei, e o meu sangue gelou. A lua era apenas um fio curvo, uma unha pálida no céu, mas ela brilhava com uma intensidade doentia. Impossível para aquela fase lunar. Era um brilho febril, pulsante, como se estivesse adiantada, como se queimasse. Então, Carol sussurrou as palavras que eu temia ouvir. Ele voltou. Um arrepio percorreu minhas costas, como uma descarga elétrica. Ele, quem? Daniel perguntou. A curiosidade superando o medo por um instante. Carol não olhou para nós. Seus olhos se fixaram na mata escura atrás de nós, no caminho que tínhamos acabado de percorrer. E respondeu, a voz tremendo. O homem preso na fera. O que vocês abandonaram. O que tentou pedir ajuda naquela noite. Ele não dorme mais. Agora, ele caça. Lara deu um passo à frente. O ceticismo, lutando contra o medo evidente em seu rosto. Espera aí. Isso é sério? Tem alguém perdido aí? Na mata? Carol agarrou o braço dela com uma força surpreendente. Não alguém. Alguma coisa. E ele está com fome. Foi quando ouvimos o primeiro uivo. Não era um uivo de lobo. Era alto, arranhado, desesperado. Mas havia algo novo nele. Algo que só eu percebi, porque aquele som estava gravado na minha alma. O uivo tinha dor. Uma dor humana. Renan colocou a mão no facão que carregava na cintura. Professor? Que bicho é esse? Lobo. Eu respirei fundo, com o coração explodindo no peito, o gosto de metal na boca. Não é um animal desta terra. O galho mais próximo de nós se dobrou violentamente para baixo, como se algo enorme e pesado tivesse acabado de passar por ele. O cheiro familiar tomou o ar, invadindo minhas narinas e trazendo de volta o terror daquela noite. Terra molhada, sangue coagulado e pelo queimado. Carol nos empurrou para trás com uma urgência selvagem. Ele sente você. O seu cheiro. Você voltou para finalizar o que começou. E ele também? Lara agarrou meu braço, seus olhos arregalados de pânico. Professor, pelo amor de Deus, o que está acontecendo de verdade? Eu abri a boca para contar tudo, pela primeira vez, para confessar o que havíamos feito, o que havíamos abandonado. Mas então, nós vimos uma sombra enorme passando entre as árvores, a uns 50 metros de distância. Não se movia como um quadrúpede. Caminhava ereta, como um momem, mas com a massa e a velocidade de uma fera. Respirava pesado. Um som gutural que rasgava o silêncio da noite. E os olhos brilhavam no escuro. Um brilho amarelado, doentio. Os mesmos olhos que me imploraram por socorro há 2 anos. Lara sussurrou a voz quebrada pelo terror. Meu Deus.
Aquilo está olhando direto pra gente. E então, o uivo veio de novo. Desta vez, mais perto. Mais humano, mais cheio de agonia. Daniel tremia tanto que a câmera balançava em suas mãos. O que ele quer? Eu respondi a única verdade que me atravessou a alma naquele instante. Ele quer acabar o que começou. Ou quer que a gente acabe com ele. A criatura avançou um passo para fora das sombras, revelando sua silhueta contra a luz doentia da lua. E a quarta noite começou ali, com novos inocentes, antigos sobreviventes, e a fera, finalmente, pela primeira vez, parecia livre da lua. Livre para caçar.